Olá, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para nos lembrarmos dos preparativos do Natal. Nós estamos nos aproximando da data em que nós lembramos que Deus nos amou tanto, que nos deu o seu Filho Jesus Cristo. E a história do nascimento de Jesus, relatada na Palavra de Deus, há vários momentos, e em cada momento nós aprendemos uma coisa. E eu gostaria de lembrar aqui o momento em que José ficou sabendo que Maria, a jovem com quem ele estava pronto a se casar, estava grávida. Em Mateus, no capítulo 1, a partir do versículo 18, nos conta a história. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Duas coisas aqui para nós lembrarmos quanto ao nascimento de Jesus Cristo. A primeira coisa é que desde que o ser humano pecou, e também está relatado para nós na própria palavra de Deus, em Gênesis, Deus amava tanto esse ser humano que ele havia criado, que Deus não o abandonou. Deus continuou ao lado desse homem. Mesmo ele sendo pecador, mesmo andando errante e cego, Deus quis que este ser humano retornasse para ele. E providenciou a saída para este mal. Jesus Cristo, seu próprio Filho. Desde o jardim do Éden ele foi prometido. E durante toda a história, vários profetas lembraram-se desta promessa em diversos textos, que aquele prometido viria. E aqui dentro desse texto agora que nós lemos do Novo Testamento em Mateus, nós vemos Deus mais uma vez agindo na história para trazer aqui, para habitar entre nós, o seu Filho, o seu único Filho, Jesus Cristo. E aqui é um diálogo que está acontecendo entre José e o anjo, que Deus lhe envia para avisá-lo de que Maria, aquela jovem com quem ele estava prestes a se casar, se encontrava grávida. Olha só, que momento difícil na história de um homem aqui. Mas José, segundo o que está escrito no relato, era homem justo e não queria difamá-la. Portanto, ele planejava deixá-la secretamente. Mas o anjo foi lhe avisar: José, não se preocupe, porque aquilo que está sendo gerado no interior de Maria é obra de Deus, é obra do Senhor através do Espírito Santo, do Altíssimo. José, não se preocupe, porque Deus está para cumprir toda a sua promessa de livramento e salvação ao ser humano. E eu escolhi vocês dois para serem a família deste que viria e que veio para salvar todo aquele que crê. E aqui dentro deste relato diz que, em primeiro lugar, ele recebeu a notícia de que o nome da criança seria Jesus. Jesus significa poderosa salvação. Deus providenciou e enviou poderosa salvação.
salvação dos pecados, porque Jesus viria para livrar o seu povo de seus pecados. Sem o livramento que Jesus oferece na cruz do Calvário, ninguém pode ir até Deus. Ninguém pode estar livre do pecado. Somente através de Jesus Cristo, o Filho amado do Senhor. E diz ainda o texto para nós que ele teria também o nome, o reconhecimento de o Emanuel, que significa Deus conosco. Deus habitando em nosso meio. Deus vindo do alto para nós. E estando aqui no nosso meio, ele estaria nos livrando dos nossos pecados. E isso se cumpriu. Essa criança nasceu, essa criança veio ao mundo, essa criança cresceu, essa criança anunciou o Evangelho e concretizou a sua obra de redenção na cruz do Calvário. Então, nesses dias que antecedem o Natal, pense a respeito disso. Que o ser humano precisa de Deus, que o ser humano precisa ser limpo dos seus pecados, que o ser humano precisa se reunir a Deus novamente, e isso somente através do Filho, Jesus Cristo. E diz também o texto para nós que ele é chamado de Emanuel. Portanto, o Natal quer dizer que Deus está conosco. A graça maravilhosa de Deus veio dos céus para nós como um presente e habitou em nosso meio, expressando a glória de Deus o Pai. O Natal é um convite para o perdão dos pecados. E o Natal é a verdade de que Deus habita conosco. Apesar deste mundo mau estar aí fora, nos cercando, nos assustando, nos colocando questionamentos, incertezas, a palavra de Deus declara que Deus mesmo assim está conosco. E o Natal nos aponta para o futuro, para a concretização de todo esse resgate. Quando este que veio como criança e que se sacrificou entregando-se a si mesmo como cordeiro, virá como poderoso leão de Judá, o Rei eterno. Este é o Natal que Deus tem proposto para nós.